Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre não devemos desistir da nossa caminhada. Eu vou falar um pouco hoje sobre o cego de Jericó. Mas antes de falar um pouco sobre o cego de Jericó, eu gostaria que você clicasse no canal, compartilhasse para mais pessoas, se inscrevesse, ative o sininho, para que as pessoas conheçam mais a Cristo. Vamos para a palavra, que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante. O cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo dele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu vejo alguns pontos muito importantes aí. Primeiro, Bartimeu era cego, né? Tinha uma capa e mendigava, né? A capa era o sinal de que ele poderia, ele era autorizado pelo governo romano para ele usar aquela capa para mendigar. Ele era autorizado a mendigar. Então, ele podia mendigar ali. Segundo, eu vejo um homem de fé. Ele não desistiu. O que aconteceu? Ele gritando, ele começou a as pessoas falar para ele: para, não ficar calado, para com isso. Mas o que nós vemos aí? Que Bartimeu, ele não perdeu tempo. Quando ele imaginou, quando ele soube, né? Imaginou não, quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele já começou a gritar. Por quê? Porque ele deve ter pensado com ele: agora eu vou deixar de ser cego. Por quê? Porque Jesus, quando andava naquela época, aonde Jesus passava, tinha milagres. Aonde Jesus passava, tinha pessoas curadas, tinha pessoas libertas, tinha pessoas transformadas. E não é diferente de hoje. Jesus, aonde passa, aonde entra, na casa que ele entra, na vida da pessoa que ele entra, existe transformação, curas, milagres. Por isso que as pessoas falam: fulano fez tanta coisa errada, agora foi para a igreja, virou santo. A questão não é virou santo. A questão é: Jesus veio justamente para os doentes. E foi para eles, para essas pessoas que Jesus vinha, aqueles que necessitam. Então, por isso que hoje você vê uma pessoa que fazia um monte de coisa errada e quando conhece a Cristo não faz mais. Porque Jesus traz libertação, ele traz transformação na vida da pessoa. E é isso que nós temos que viver a cada dia. A transformação de Cristo na nossa vida. Jesus, ele continua passando nos lugares. Mas você precisa, primeiro, perceba que Bartimeu jogou a capa imunda dele. Nós devemos jogar aquilo que nos traz de imundície, de pecado, de sujeira, aquilo que nos afasta, aquilo que nos traz um rótulo, né? Quem era Bartimeu? O mendigo, o cego mendigo. Quem é você? Eu quero que você olhe para você. Quem é você?
De repente você tem um título, de repente você tem um nome aí que as pessoas, né? As pessoas costumam rotular os outros. Jesus não. Né? Se você pega uma pessoa que se droga, aquilo ali é um drogado. As pessoas costumam falar isso, né? Infelizmente. Quando as pessoas deveriam olhar com o olhar de Jesus. Amar com amor de Jesus. Você não vai encontrar aqui na Bíblia nenhuma pessoa que Jesus encontrou e que não houve transformação. E que não houve mudança de nome. Jesus, quando entra na nossa vida, ele muda a nossa história. Ele muda o nosso nome. A gente tem uma nova história de vida. A gente tem um novo nome. Bartimeu era o cego que mendigava. E o que ele fez? Ele gritou. Quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. O povo, cala a boca, para, não importuna o mestre. E ele continuou. Por quê? Porque não. Primeiro, Bartimeu não perdeu tempo, não. É agora a minha cura, é agora o meu milagre. Não perca tempo. Busque Jesus. Ore, clame, acredite. Embora que as pessoas falem para você: é impossível isso aí, nossa, é impossível. Você não vai conseguir isso não. Você não vai chegar lá não. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu saí do interior de Pernambuco para tentar a vida aqui em São Paulo. E o meu desejo era fazer uma faculdade, ser psicóloga, e eu não tinha formação em nada, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Para isso eu fui trabalhar na limpeza em uma escola. Trabalhando na limpeza eu fiz um curso para trabalhar na área da saúde. Trabalhando na área da saúde eu consegui trabalhar em 2 empregos, e nesses 2 empregos eu consegui fazer a minha faculdade de psicologia. Mas eu ouvi muito na minha caminhada: Elaine, esquece. A faculdade de psicologia é muito caro. Realmente, na época que eu fiz, eu já pagava quase R$2.000 de mensalidade. E era muito apertado para mim. E eu me esforçava, gente, como eu deixei de fazer coisas e comprar coisas para que eu chegasse no lugar que eu queria. E na nossa vida é assim: quando você quer chegar num ponto B, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, existe um trajeto. Só que nesse trajeto vai existir pedras, vai existir espinhos, vai existir chuva, vai existir os empecilhos. Só que esses empecilhos, eles não podem, não devem te parar. Eu passei durante todo esse tempo muitas lutas e privações. Mas quando eu pensava na onde que eu ia chegar, eu não desistia. Eu não desistia, eu seguia. O Érico Rocha, ele é um homem aí que trabalha com digital, né? É o cara do Fórmula de lançamentos. E ele fala muito assim: seja como o coelhinho ou como a tartaruga. Não seja como um avestruz. Por quê? Quando a gente vê quem é o coelhinho corre incessantemente sem parar. Ele pode até parar cansadinho, mas ele continua. Ele vai. Quem é a tartaruga? Constantemente, tranquilamente, devagar, mas sem parar. E o avestruz? Ele para e enterra a cabeça na terra. Então, você não pode ser assim. Porque se você parar, você não vai chegar onde você quer. E você não pode culpar a Deus por isso. Você tem que culpar somente você. A culpa é minha. Tudo que está na minha vida acontecendo hoje é fruto daquilo que eu plantei. Você tem que pensar nisso. Você está colhendo coisas que você plantou. Então você tem que pensar: eu quero chegar num ponto B. Para essa trajetória, existe um processo. E eu não posso anular o processo. Eu não posso voar até o B. Não, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, eu tenho que passar nos obstáculos.
Na nossa vida também é assim. Perceba que quais foram os obstáculos que Bartimeu teve. Ele era cego, ele não enxergava, ele não sabia onde Jesus estava. As pessoas pedindo para ele para calar a boca. E o desejo de chegar até Jesus. Mas o que você vê? Que Bartimeu, ele não parou, ele insistiu. Ele não perdeu tempo, ele continuou gritando mais alto e as pessoas para, e ele gritava mais alto. E isso fez Jesus parar. A nossa insistência, a nossa persistência naquilo que a gente quer, a nossa fé, porque o que moveu o coração de Bartimeu a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era que ele sabia que Jesus podia fazer por ele o que ninguém podia fazer. Pare de ficar falando as coisas para as pessoas que não vão fazer nada por você. Para de ficar chorando para pessoas que não vai mover a tua vida, que não vai levar você para o ponto B. Para de ficar falando aquilo que você quer para pessoas que não vai te incentivar. Fala para Jesus. Fala para as pessoas que vão te ajudar. Se você vê que você fala algo e a pessoa já vem com uma palavra de desânimo, se afasta. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas desanimadas, angustiadas, que não têm fé, que não acredita, cara, você vai ficar igual. Sai fora. Sabe? Fogo perto de fogo incendeia. Vai atrás de pessoas, conversa com pessoas que te incentivem, que te movimentem para frente, que te empurre para o caminho que você quer chegar, que te ajudem. E se não tiver ninguém para isso, tudo bem, você tem Jesus. Fala só para ele, acabou. Na época da minha caminhada eu não tinha ninguém. E as pessoas só ali, ó, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu trabalhando em 2, as pessoas falavam pra mim: você vai pegar um monte de DP, você não vai passar. E eu olhava pra pessoa e eu falava: eu faço as minhas escolhas, eu vou passar. E a pessoa dizia: não, você não vai conseguir, menina, você é louca, você não vai conseguir, você vai ter que parar. E eu falava: não, eu trabalhava a noite toda, eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde. Cara, minha vida era muito... Foi a época que eu menos dormia. Eu dormia 2, 3 horas só. Era muito cansativo. Chegava o fim de semana, as pessoas queriam sair. Oh, meu Deus, as pessoas queriam sair. Oh, tá bravo, mãe, tá bravo. As pessoas queriam sair e eu falava: não, eu vou descansar, eu quero dormir. Porque eu não aguentava, gente. Era muito cansativo pra mim. Mas eu não desisti. E eu cheguei no ponto que eu queria. Que foi o ponto B. O ponto de me tornar uma psicóloga. Mas eu acreditei em mim. Acredite em Deus primeiramente. Segundo, em você. Mais do que qualquer outra coisa. Se você não acreditar em você, você vai acreditar em quem? Confie no teu potencial. Perceba que a fé de Bartimeu e ele não ter desistido e ter gritado mais alto, quanto mais as pessoas mandarem você parar, quanto mais elas falarem que não vão dar certo, use isso como uma gasolina para você se impulsionar. As pessoas falavam para mim: você não vai passar, você vai pegar um monte de DP, você vai... Aí é que eu estudava. Eu gravava as aulas, eu viajava escutando os áudios, eu escrevia os pontos mais importantes. E eu não peguei. E eu passei. Eu só fiquei os 5 anos que tinha que ficar na faculdade. Faça isso, querido. Aquilo que você quer para você, busque. Não desista. Corra atrás. Jesus, filho de Davi, grita. Grita, deixa as pessoas falarem que você é louco, que você não vai conseguir, cala a boca. Continue, persista, insista. Se afaste das pessoas que te deixam longe do lugar aonde você quer chegar. Sempre pense: aonde eu quero chegar? Isso que eu vou fazer me leva ao ponto B? Se não leva, sai fora. Essa pessoa me ajuda na caminhada com Cristo?
Não, sai fora, se afasta. Tenha do seu lado pessoas que te impulsionem para a presença de Deus, pessoas que te levem à presença do Senhor, porque a Bíblia ela é bem clara, ela fala, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias, elas corrompem. Ou você, eu não consigo ficar com uma pessoa desanimada do lado, eu não consigo ficar com uma pessoa que não viva as mesmas coisas que eu vivo. Eu chego lá, planto a semente, Jesus, e saio. Faço a mesma coisa. E acredite, porque Jesus transforma vidas, Jesus muda vidas, Jesus faz milagre, Ele é o mesmo. E eu quero orar por você. Você que ainda não tem a Cristo e que quer aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração, meu querido. E fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Muda a minha vida, transforma a minha história, Senhor. Me faz viver segundo o teu coração e segundo a tua vontade. Senhor, eu quero pedir por todos aqueles que estão me ouvindo. Traz transformação, traz milagre, traz, Senhor, a cura. Faz essas pessoas acreditarem que tu és o mesmo Deus, que tu ainda não, Senhor, que tu cura e sempre vai curar, sempre vai fazer milagres, sempre vai trazer libertação, porque tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o Deus que pode todas as coisas. Senhor, entra nesses lares e abençoa cada um, em nome de Jesus. Você tem uma semana aí muito, muito, muito abençoada pelo nosso Deus, amém? Deus abençoe, queridos.